Olá, queridos e queridas do coração de Deus. Com certeza você já fez ou ainda faz o famoso questionamento. Por que eu estou aqui nessa terra? Qual é o meu propósito? Por que eu nasci? Hoje, através dessa palavra, o Senhor te dará uma resposta. Eu sou Arielle e esse é o Nascidos da Cruz. Alcançar jovem e instruí-lo por meio da palavra a deixar morte e receber vida através do sacrifício de Jesus, para que possam relacionar-se intimamente com Deus, crescer na fé, viver a adoração e serviço. Essa é a missão Nascidos da Cruz. Bom, ainda que eu não saiba qual e o porquê do meu propósito nessa terra, uma coisa é certa: ninguém está aqui nessa terra por estar. Ninguém está aqui em vão. Todos nós temos um propósito. Nós somos projetos de Deus criados com um objetivo. E se a gente parar para pensar, tudo nessa terra, praticamente tudo é criado com um objetivo, até das coisas mais simples. Por exemplo, uma caneta. A pessoa que criou a caneta pensou assim: não, a gente tem que criar uma forma de facilitar a escrita, porque antes tinham que pegar a pena, molhar a pena na tinta e escrever. E aí faziam isso um tempão. Mas aí a pessoa pensou: por que não criar um objeto que já tenha tinta dentro? Então, a pessoa pensou em algo que facilitasse o processo da escrita. E a gente vê nas coisas mais simples que tem um propósito. Então imagina nós que somos a criação ao qual Deus entregou o seu único filho para que a gente tivesse vida. Será que nós não temos um propósito? Será que nós não temos uma missão, uma utilidade nessa terra? A questão é: como nós descobrimos, onde nós descobrimos o porquê que existimos, o porquê que nós estamos aqui? Lá no livro de Josué, capítulo 1, conta a história de um homem que recebeu uma missão de Deus. E ele recebeu em um momento que certamente ele estava inseguro, com medo e até mesmo aflito. Mas ele recebeu uma missão do Senhor. Lá em Josué, capítulo 1, versículo 1, diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Com certeza você já ouviu falar de Moisés, o homem o qual o Senhor levantou para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. E Moisés ele cumpriu a sua missão muito bem. Mas chegou um momento que os tempos passaram e Moisés ele foi embora. Moisés ele morreu. E o plano do Senhor se cumpriu através da vida de Moisés. Mas a missão ainda não estava totalmente cumprida. O povo tinha que chegar na terra prometida. E Moisés ele morreu. Mas uma coisa que a gente pode observar aqui: nós somos passageiros. As coisas dessa terra são passageiras, mas os planos do Senhor permanecem vivos. Ainda que a gente passe e as coisas dessa terra também, mas os planos do Senhor eles permanecem para sempre. E o Senhor ele sabia disso. Então ele levantou Josué para que continuasse essa missão de conduzir o povo que já havia sido liberto agora para chegar até a terra, o qual Deus tinha prometido para eles. E como foi que Josué descobriu qual era o seu propósito, qual era a sua missão? Foi em Deus que ele descobriu. E é assim que nós também precisamos, e é assim que nós também podemos descobrir. Somente no Senhor, somente em Deus. Mas por quê? Vamos parar para pensar. Digamos que você compre um produto, um eletrônico na internet. E assim que esse eletrônico chega e você vê ele, você até pode identificar onde fica o botão de ligar e desligar, mas outras funções que você precisa mexer, você pode até ficar perdido e aí você tem que pegar o manual de instruções para saber como usar com precisão aquele produto. Mas se esse produto estiver diante daquele que criou, do criador dele, ele não vai precisar ler o manual de instruções para saber onde fica cada coisa, para saber como usar com exatidão aquele produto, porque foi ele que criou. Ele que passou horas testando, colocando cada peça no seu lugar, e ele sabe o porquê que ele criou e como usar aquilo ali. Assim somos nós. O Senhor, ele é o nosso Criador. Foi ele que nos fez.
Então, somente Ele sabe o porquê que nós estamos aqui, qual a nossa missão e como Ele deseja nos usar, como Ele deseja nos usar nessa terra e o que Ele deseja fazer. Mas a pergunta também é: o que o Senhor deseja fazer através de nós? O Senhor, Ele deseja transformar, Ele deseja libertar pessoas e mudar situações através das nossas vidas. Todos os homens e mulheres que Deus levantou na Bíblia foi em favor e em causas de outras pessoas, para ajudar outras pessoas. Foi para isso que Ele nos levantou. E não é porque Ele precisa, porque Ele tem todo o poder. Ele não precisa de nós para fazer nada. Mas o seu infinito amor e a sua infinita misericórdia por nós faz com que Ele nos use, faz com que Ele enxergue em nós capacidade e coloque em nós capacidade, mesmo nós sendo tão imperfeitos e tão falhos. Então, eu quero te dizer que somente no Senhor você pode encontrar o seu propósito. E porque muitos têm se frustrado, muitos têm se decepcionado e não têm encontrado a resposta de quem Ele é, do porquê que Ele existe. Porque tem procurado nos lugares errados. Porque não tem perguntado ao seu Criador, aquele que o criou. Mas tem procurado o sentido de viver, tem procurado o sentido de existir nas coisas passageiras, no dinheiro, nas drogas, nas baladas, nas festas, nas pessoas, nas amizades, nos relacionamentos, em coisas que são passageiras, em coisas que não podem nos definir, e por isso tem se frustrado, e por isso tem se decepcionado. Mas Deus, Ele é o único que pode dizer com exatidão, com precisão, quem você é, porque é Ele que te criou. E eu quero te dizer que Ele não te criou em vão. Então nunca deixe esse pensamento permanecer na sua mente. Nunca deixe que o inimigo iluda você. Nunca deixe que o inimigo engane você, fazendo com que você pense que você não serve para nada, que todos têm algo, que todos têm algum propósito menos você. Não, você também tem um propósito. Mas a questão é, você tem procurado em Deus ou você tem procurado em coisas passageiras? A partir de hoje, busque no Senhor. Busque a presença do Senhor. Busque a presença dEle. Busque ter intimidade com Ele. Não deixe que as coisas desse mundo rotulem você. Não. Ele sabe quem você é. E se você abrir o seu coração para Ele, Ele vai te usar de forma extraordinária nessa terra. E essa foi a palavra de hoje. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para que alcance mais pessoas e mais pessoas sejam impactadas e abençoadas por essa palavra. Amém? Deus te abençoe.